Bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Luiz Gustavo e no vídeo de hoje nós vamos aprender a usar a oração como uma arma para destruir a ansiedade. E esse é o primeiro vídeo da série Ansiedade, em qual nós vamos ver princípios, conselhos de Deus, histórias da Bíblia que vão nos ajudar a lutar contra a nossa ansiedade e destruir ela por completo. Então fique comigo até o final desse vídeo para que você receba tudo quanto é da parte de Deus para você nesse dia. E a primeira coisa que nós temos que entender sobre a oração e sobre o seu poder é que ela realmente é muito importante e deveria ser uma obrigação para todo aquele que crê em Deus, para todo aquele que crê na palavra de Deus. E por que é obrigatório? Porque o ser humano é um ser muito desleixado. Ele só faz algo que é obrigatório ou algo que ele realmente precisa fazer, mas aquilo que vai beneficiar ele, aquilo que é bom, aquilo que é poderoso, se o ser humano ele não enxerga que realmente tem importância, ele não faz. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas só oram quando estão na pindaíba, só praticam a oração quando realmente estão precisando daquilo. Mas a oração não deveria ser como um quebra-galho só de última hora ou um remédio que a gente só toma quando está precisando. A oração deveria ser algo diário e realmente algo obrigatório. Ah, Luiz, então você está falando que é obrigatório orar, então você está colocando um peso sobre a oração? Não. Você também é obrigado a respirar, nem por isso você se sente cansado por estar respirando. Você é obrigatório a respirar, mas nem por isso você fica pensando, será que eu vou respirar hoje? Não, você simplesmente respira. Por quê? Porque é de vital importância que você respire. E o seu corpo já está no automático para que você respire. E a oração deveria ser a mesma coisa, que é de vital importância que nós pratiquemos a oração. E nós deveríamos realmente orar sem cessar, como nós fazemos, como respiramos. E 1 Tessalonicenses 5,17 diz isso. Orai sem cessar. Nós devemos dedicar o nosso tempo em oração, entendendo que a oração é importante. E nesse vídeo nós vamos entender o como nós oramos para lançar fora toda a ansiedade, para jogar fora toda a ansiedade e destruir ela de uma vez por todas, colocando em prática princípios da palavra de Deus. Mas antes da gente entender o como fazer, eu gostaria de passar para você e fazer você entender que a oração é algo de extrema importância e é um dever de todo aquele que crê, de todo aquele cristão. Em Lucas 18:1, Jesus Cristo ele conta uma parábola. E eu não vou contar a parábola, mas eu vou falar o objetivo dessa parábola. No 18:1, ele fala assim: eu vou contar para vocês uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Depois você lê, está aí em Lucas 18:1. Ele fala o objetivo da parábola antes de contar a parábola. Ele fala que nós devemos orar sem cessar, sem desfalecer, sem desanimar, porque realmente é um dever a nossa oração. Nós somos obrigados a orar. Por quê? Porque é de vital importância. Não é que é um castigo ou que é uma obrigatoriedade, como se fosse um trabalho de escola ou como se fosse uma responsabilidade do trabalho. Não, a oração é de vital importância para nos nutrir, para nos conectar com Deus, para tirar a nossa ansiedade, para nos fazer usufruir do sobrenatural de Deus, para trazer o reino de Deus à existência, para trazer o sobrenatural de Deus o agora, para trazer a cura onde há enfermidade, para trazer a luz onde há trevas. Então, o primeiro ponto desse vídeo, eu gostaria de te fazer entender que a oração é importante, que é um dever você orar, porque só assim você vai usufruir de tudo quanto Deus quer derramar na sua vida. Sem oração não existe o cumprir da promessa de Deus na sua vida. Sem a oração não existe relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus não existe você ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue usufruir da vontade de Deus para a sua vida. E agora que você entende a importância da oração, gostaria de te fazer um pedido, um convite na verdade. Se inscreva nesse canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos e também a gente posta aqui o devocional com todo o café. Então se inscreve nesse canal para que você não perca nenhum dos próximos vídeos e também que o YouTube possa reconhecer que esse canal está crescendo e que ele possa recomendar ainda mais para as outras pessoas. Muito obrigado pela sua inscrição. Agora vamos aprender com base na palavra como orar para destruir a ansiedade de uma vez. E aquilo que nós vamos aprender, nós vamos ver com base em Filipenses 4, do versículo 6 até o versículo 7. Se você quiser pegar a sua Bíblia e abrir junto conosco, ou se você quiser acompanhar pela tela do seu celular ou computador também, fique à vontade. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, esse texto, ele começa falando: não andeis inquietos por coisa alguma, não andeis preocupados por coisa alguma. Então, ele já chega dando uma ordem: não se preocupem, não andem ansiosos, não tenham ansiedade. E depois ele fala o que nós temos que fazer para nós nos blindarmos contra a ansiedade. E se caso nós tivermos ansiedade, para destruirmos ela com base nesse princípio que ele nos ensina em Filipenses 4, que é o seguinte: no versículo 6, ele diz que para nós não andarmos inquietos, nem preocupados, nem ansiosos, e depois ele fala sobre que nós devemos apresentar os nossos pedidos diante de Deus. Nós devemos fazer os nossos pedidos conhecidos diante do Pai. Mas para isso ele apresenta 3 formas que nós devemos fazer conhecidos diante do Pai os nossos pedidos, as nossas petições, que é como? Oração, súplica e com ação de graças. Agora vamos ver rapidamente cada um deles para que nós possamos colocar em prática logo a partir desse vídeo. Então, com base no conselho dele, ele fala que nós devemos apresentar diante de Deus os nossos pedidos. Primeiro, em oração. E o que é a oração? É nós conversarmos com Deus, é nós dedicarmos um tempo em oração, em conversação com o Pai, seja orando com base na palavra, seja orando com base naquilo que Deus tem falado com você, ou seja apresentando seus pedidos a Deus, conversando com Deus aquilo que tem te magoado, aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem te deixado ansioso. Conversa com o seu Pai. A oração nada mais é do que uma conversa, é um diálogo, onde um filho conversa com o pai, onde um filho mostra para o seu pai os seus pedidos, os seus sonhos, os seus anseios. Então faça da oração não somente uma vã repetição de orações, de súplicas, de rezas, mas dedique o seu tempo de oração, uma oração com vida, uma oração que todo dia é uma oração diferente, apresentando às vezes os mesmos pedidos, mas uma oração com vida. Não faça da sua oração uma coisa repetitiva e automática que você faz toda manhã, que você faz toda noite, mas faça da sua oração algo com vida, porque você não se relaciona com as pessoas ao seu redor todo dia falando a mesma coisa, todo dia repetindo as mesmas palavras. Quando você se relaciona com a sua mãe, você todo dia conversa uma coisa diferente com ela. Você fala os seus problemas que aconteceu durante o seu dia. Quando você conversa com o seu cônjuge, você demonstra aquilo que você está sentindo, você fala os seus problemas, você fala aquilo que você tem sonhado, você fala aquilo que aconteceu no seu dia. E com Deus é a mesma coisa. Você apresenta os seus pedidos diante de Deus. Você apresenta aquilo que você quer viver nele. Você apresenta os seus medos, você apresenta as suas preocupações. Você faz conhecido diante de Deus aquilo que te preocupa. Se você apresenta diante de Deus os seus pedidos. E a segunda forma que nós devemos apresentar diante de Deus os nossos pedidos é com as súplicas, que seria clamar a Deus, suplicar por algo. Porque às vezes nós pedimos algo, mas às vezes nós suplicamos por algo. Tem coisas que nos preocupam, tem coisas que nos deixam ansiosos, que nós devemos suplicar a Deus, nós devemos clamar a Deus, porque tem causas que são de extrema urgência e nós devemos suplicar ao Senhor. Como suplicar? Insistir em oração. Não é sobre você ficar repetindo: Deus, 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 eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não, é sobre você demonstrar a Deus que isso é importante para você. Porque se você ora hoje, aí você vai orar somente daqui a um mês sobre aquilo que você está pedindo. Isso não é uma súplica, porque você não está demonstrando importância. E se você não está demonstrando importância, não tem urgência. Mas quando você anseia por algo, quando você deseja algo, quando você deseja realmente algo, você vai suplicar a Deus. Quando você precisa de cura, você vai suplicar por cura. Quando você precisa de paz, você vai suplicar por paz. Quando você ama a Deus e você quer mais dele, você vai suplicar a Deus por mais do Espírito Santo em sua vida. Então apresente seu pedido a Deus também com súplica, com anseio, clamando a Deus, buscando ele com jejum, buscando dia e noite, buscando de madrugada, apresentando seu pedido a Deus também com súplica. E antes de nós irmos para a terceira forma de apresentar os nossos pedidos a Deus, eu gostaria de te falar uma coisa. Aqui no primeiro link na descrição tem o link de um livro, que o nome é Só Hoje Sem Ansiedade. Se você já sofreu ou ainda sofre com algum sintoma da ansiedade, com alguma consequência da ansiedade, e você quer se libertar dela de uma vez por todas, clique nesse primeiro link na descrição para que você seja encaminhado e para que você conheça esse livro, para que você saiba mais. E eu tenho certeza que ele vai ser de grande ajuda nessa luta contra a ansiedade. E a terceira forma de nós apresentarmos os nossos pedidos a Deus é a ação de graças, com base em Filipenses 4.
O que é ação de graças? É você agradecer a Deus, é você dedicar um tempo em agradecimento a Deus. Porque quando nós andamos ansiosos, quando nós andamos preocupados, é muito fácil nós olharmos para os nossos problemas, olharmos para nossas preocupações e esquecemos de olhar para as coisas que Deus faz na nossa vida. É muito fácil nós tirarmos os nossos olhos dos milagres, das coisas boas e focarmos os nossos olhos nos problemas e nas preocupações. Então, a ação de graças, o agradecimento, dedicar um tempo de agradecer a Deus em nossa oração vai nos ajudar. Ajudar a quê? A tirar os nossos olhos da ansiedade e focar os nossos olhos naquilo que Deus já tem feito. E isso é uma coisa tão importante que até os psicólogos, os psiquiatras recomendam que você faça. Quando uma pessoa chega ansiosa, dependendo do consultório e dependendo do especialista, ele vai recomendar que diariamente você escreva algumas coisas que você é grato durante o dia, ou durante a noite, ou durante a manhã, para que você desperte o seu olhar para as coisas que você tem vivido, que você é grato. Entende? Então, esse é um conselho milenar, um princípio de Deus. Nós devemos agradecer a Ele. E quando eu estava aprendendo sobre a gratidão, sobre agradecer a Deus, eu ouvi uma pergunta que realmente mexeu comigo e me fez agradecer todo dia a Deus por algumas coisas. E a pergunta é o seguinte: e se você acordasse hoje com tudo aquilo que você agradeceu ontem? Tem muitas pessoas que nem acordariam, porque ontem não agradeceu nem pela vida, ontem nem agradeceu pelo alimento, ontem não agradeceu nem pelo ar que respira. Então nós devemos agradecer a Deus. Nós devemos dedicar um tempo em agradecimento ao Senhor. E um segundo nível da gratidão é você agradecer a Deus por aquilo que você ainda não possui. Você agradecer a Deus por aquilo que você tem pedido. Porque os dois princípios anteriores é você orar a Deus e suplicar ao Senhor. Então o terceiro ponto é você agradecer. Comece a agradecer por aquilo que você tem orado. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem suplicado e pedido a Deus. Porque quando você agradece, você demonstra para o seu corpo que você já recebeu. Quando você agradece por algo que você ainda não tem, você demonstra no mundo espiritual que você já crê que você já recebeu aquilo. E a sua mente entende que aquilo é só questão de tempo para que chegue na sua mão. Porque se você já está agradecendo, quer dizer que você já está entendendo que aquilo realmente é seu. Então, se você precisa de cura, agradeça a Deus pela cura, mesmo sem não ter. Se você precisa de provisão, agradeça a Deus pela provisão, mesmo sem ter a provisão. Se você precisa de uma bênção financeira, agradeça a Deus por essa bênção financeira, mesmo se você não está enxergando ela. Agradeça ao Senhor por aquilo que você tem, por aquilo que Deus faz, mas também por aquilo que Deus vai fazer na sua vida, crendo que Ele já fez e que todas as coisas já estão prontas no mundo espiritual. E a última coisa, para te ajudar em oração, para você destruir a ansiedade como se fosse um bônus, que é um princípio, uma indicação muito importante da palavra de Deus, que me ajudou muito e me ajuda até hoje, que é com base em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês, pois ele tem cuidado de vós. O que é isso? Como colocar em prática isso na minha oração? Quando a ansiedade se chegar a você, quando você sentir que está ficando ansioso, faça a seguinte e rápida oração: Pai, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade e toda a minha preocupação. E você vai sentir automaticamente, você sentindo uma paz no seu coração. Pelo menos era isso que eu fazia. Quando eu sentia a ansiedade chegando, quando eu sentia a ansiedade forte no meu coração, palpitando, dando aquela falta de ar, eu já orava: Pai, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade e toda a minha preocupação. Isso me ajudou muito e ajuda até hoje. Antes era muito mais frequente, eu fazia isso a cada 10 minutos, fazia isso 2 vezes a cada 5 minutos. Então, eu dedicava muito tempo para fazer isso. Quando eu sentia que eu ia ficar ansioso, eu já falava: Pai, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade, eu jogo em tuas mãos toda a minha preocupação. Porque isso tirava de mim a ansiedade e colocava nas mãos de Deus. E eu sentia um alívio instantâneo. Eu sentia Deus me consolando e dando alívio para minha alma, como diz em Salmos 94, 19, que o consolo de Deus trouxe alívio à minha alma. Então nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, lançar sobre Ele tudo aquilo que nos preocupa, porque Ele já tem cuidado de nós. E se você tem sofrido com ansiedade, quer destruir ela de uma vez por todas, tem o link do livro aqui na descrição, mas também tem um vídeo, um devocional que nós fizemos com base em princípios que nos ajudam a destruir a ansiedade. E você somando essa oração de hoje, mais os princípios desse vídeo, vai te ajudar e muito nessa luta contra a ansiedade. E que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.